Oi, a Silvia Camussa. Esse é o áudio 1 do segundo dia do curso Autodeterminação Reprodutiva como Questão Democrática. O tema desse áudio é a teoria da reprodução social, para ajudar a gente a debater com a esquerda. Vamos lá. A ideia de reprodução social é trabalhada e conhecida em vários cursos de graduação, na Sociologia, Antropologia, Serviço Social, Pedagogia, História e outros. E tem diferentes fontes nas ciências sociais. Essa ideia de reprodução social diz mais ou menos o seguinte: as sociedades, para subsistirem no tempo, têm de produzir de forma continuada os bens materiais necessários à vida, da sua população, e têm que produzir pessoas que são necessárias para essa produção dos bens materiais. Essa constante renovação desse processo de produção de pessoas e bens designa-se reprodução. A reprodução social permite que as características das estruturas sociais de uma sociedade se mantenham durante longo período de tempo. Assim, o processo de reprodução social deve-se, em grande parte, à estabilidade das práticas sociais, que são, em boa parte, mantidas pelas instituições que criam, ensinam e reproduzem valores, normas e saberes práticos. A reprodução biológica dos seres humanos é também muito importante para a reprodução social, e ela fica a cargo da instituição família. São elas que produzem as famílias e reproduzem os seres humanos, tendo por objetivo a preservação e reprodução da organização social de determinada sociedade. Em Marx, essa ideia é um pouco diferente. A ideia de reprodução esteve vinculada ao estudo e desvelamento da reprodução do modo de produção do capitalismo e do capital. Marx concluiu que a força de trabalho é que produz valor no capitalismo, pela mais-valia extraída do trabalho explorado, E Marx apontou duas esferas que envolvem a produção de valor no capitalismo: a produção mesma das mercadorias e a reprodução da força de trabalho de quem produz, ou seja, a reprodução da força de trabalho das pessoas. Então, Marx formulou assim a ideia de que a reprodução da força de trabalho se faz de duas formas: a reprodução geracional, ou seja, uma nova geração da classe trabalhadora, à medida que as pessoas vão morrendo por doença, por velhice, precisa repor a força de trabalho pela reprodução geracional. E uma outra forma de reprodução da força de trabalho é o que ele chamou da reprodução diária dessa força de trabalho, pelo descanso, a nutrição, os cuidados de saúde, o lazer, o relaxamento, enfim. Marx entendeu que no capitalismo a reprodução e a produção se fazem em espaços distintos, na fábrica, como ele estava estudando naquele momento, e na casa. Mas isso é só uma aparência. Na verdade, essas duas esferas não são separadas, elas não são autônomas e elas se regem pela mesma lógica de produção do valor, da riqueza acumulada no capitalismo. Mas Marx não foi muito além do que isso na esfera da reprodução. Ele largou a reprodução e foi tratar de desenvolver o resto da sua teoria do valor, estudando mais-valia, circulação de mercadorias, o consumo e tantas coisas traz, muitas para fechar o livro dele, O Capital, que é a síntese da vida toda dele de debates, conversas e aprendizados. Bom, a teoria da reprodução foi pegada pelas feministas, que viram ali uma possível explicação para a dominação das mulheres, nesse tempo moderno, de hoje. Elas foram décadas de trabalho feminista de muitas mulheres, que desenvolveu o que eu chamo de teoria da reprodução social. Digo assim porque hoje tem uma corrente, um grupo, que elabora sobre reprodução social e que puxa para si a teoria. Se chama, inclusive, feminismo da teoria da reprodução social. O que me parece um erro, porque, a meu ver,
a teoria da reprodução social é construída por muito mais cabeças, mentes e debates do que esse pequeno grupo. Esse grupo é o grupo que escreveu aquele livro, O Feminismo para os 99%. Bom, voltando à teoria social ampla, não só a desse grupo, no feminismo, muitos grupos de mulheres trabalharam com essa ideia. As feministas marxistas, as socialistas, o feminismo materialista, o SOS até publicou um livro que vai estar na bibliografia, que trabalha sobre reprodução. Feministas negras, feministas radicais e até mesmo feministas liberais se preocuparam com a questão da reprodução e do trabalho das mulheres e muitas vezes passavam bem perto ou até bebiam nessa fonte da teoria da reprodução que vem lá de Marx. A esfera da reprodução foi usada para designar o trabalho não remunerado das mulheres para a família, isso no feminismo, não em Marx, né? Como também a reprodução biológica e os cuidados com idosos, doentes, crianças pequenas e todas as pessoas que não podem trabalhar. Um trabalho que envolve intelecto, força física e emoção. Tudo isso vem sendo discutido há muito tempo, há décadas, no feminismo dos anos 70 para cá. Hoje é um conjunto de elaborações que eu chamo de teoria da reprodução. Essas feministas do 99 cometem um erro, primeiro, por achar que elas são a dona da reprodução social, e segundo, porque elas tomam o capitalismo como totalidade, que inclui as relações de raça e gênero, e não pensam um sistema de dominação que se engendrou ao mesmo tempo juntos, nem de forma interseccional, nem consubstancial, como palavras que estão aí designando formas de pensar a relação capital, a relação classe, raça, gênero, né? Bom, elas tomam essa forma de pensar como teoria da reprodução social. Só que quem trabalha com interseccionalidade ou com substancialidade também trabalha com a ideia de um único sistema de produção. Só que a totalidade não é do capitalismo, é do sistema como um todo. Então, acho que elas cometem esse equívoco, mas isso a gente pode discutir no outro dia. Eu falo aqui da produção e das muitas elaborações fora desse grupo dos 99% e que são muito valiosas. Uma recente que vocês talvez estejam acompanhando, né? Quem faz curso gosta de acompanhar os debates, é a Silvia Federici, por exemplo. Né? Ela não é desse grupo e ela trabalha e discute muito a questão da reprodução social e da reprodução humana dentro do capitalismo. A própria Angela Davis, naquele livro Mulher, Classe e Raça, também demonstra como ela também bebe na fonte marxista ao discutir a exploração das mulheres negras no trabalho e na reprodução dentro do modo de produção escravagista e como é que isso permitiu acumulação e riqueza. Né? Outro exemplo bem conhecido é a economia feminista. Ela está toda baseada na teoria da reprodução social e traz contribuições enormes. Sobre isso, muito debatida entre as mulheres trabalhadoras rurais, né, e na Via Campesina, no MMC, mas também dentro da Marcha das Margaridas, está se tornando uma referência para a discussão ecofeminista. A economia feminista trabalha muito bem a questão da reprodução social, em termos do que Marx colocou, né, e agregando novos elementos. Também são desse grupo contribuições da gente mesmo, do SOS. Betânia deu um curso ano passado, um Fontes e Veredas, partilhando com quem estava lá as suas ideias sobre tempo e o uso do tempo das mulheres, e todo mundo pode perceber que ali uma das raízes que ela tem, uma das fontes, não exclusiva, mas também é a teoria da reprodução social. Assim, eu tomo a reprodução social como uma produção difusa de dezenas, talvez centenas de feministas em diferentes continentes e tempos nos últimos 40 anos e que enriqueceram o debate da reprodução social e sua relação com a dominação, desenvolvendo elementos da exploração e opressão das mulheres e do povo negro, a questão racial. Articularam muito bem raça, classe e gênero, formando, sim, uma teoria da reprodução social que não está sistematizada como uma teoria que fala as diferentes correntes e pessoas que trabalharam em torno da ideia, mas que, na minha visão, é uma fonte. Eu acho que existe uma teoria da reprodução social feita por feministas
e que enriqueceu em muito e até extrapolou em muito a simples questão do capitalismo para pensar de forma atualizada o sistema de dominação como um todo. Nessa teoria da reprodução, também é rico o pensamento negro ou sobre a questão racial no Brasil, por exemplo, através de homens como Florestan Fernandes e o próprio Jacob Gorender, que eu gosto muito, que brigou nos anos 70 com outros marxistas, dizendo que aqui não tinha um capitalismo colonial, existia um modo de produção escravagista, que é um modo de produção próprio, e que a teoria de valor aqui tinha que ser pensada em outros termos, uma coisa muito interessante. Bom, tudo isso para dizer que eu destaco que se a gente voltar a Marx na discussão que ele fez sobre reprodução e produção, e acrescentar o pensamento feminista contemporâneo sobre a questão da reprodução das pessoas biológica e a reprodução social, né, que é como questão central para o sistema de reprodução da dominação, não só do sistema capitalista, pode ser que a gente possa conversar melhor com a esquerda. Por exemplo, colocar o tema dos direitos reprodutivos, da justiça reprodutiva, da criminalização do aborto, com grande centralidade no enfrentamento à reprodução do sistema de dominação atual. Será que esse é um caminho para a gente fazer o enfrentamento desse debate com a esquerda? Fica aí para a gente debater.